Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou o professor Adriano, leciono a disciplina de Química. Os alunos do primeiro A, primeiro B, primeiro C e primeiro D da Escola Integral Marcelena, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Bom, essa videoaula, o tema da videoaula vai ser equação química e massa molecular. Equação lembram os números de matemática e química são os elementos químicos da tabela periódica que a gente vai utilizar. A habilidade a ser trabalhada vai ser relacionar as massas moleculares de uma equação química. Então a gente vai fazer bastante cálculo matemático, mas pode ficar tranquilo, as operações matemáticas vai ser só conta de vezes e mais. Bom, primeiro a gente vai ver a tabela periódica, né? A tabela periódica tem vários símbolos e o nome dos elementos químicos e também tem vários números. O número que a gente vai usar é o peso atômico ou a massa atômica. Bom, massa molecular. Primeiro eu vou começar com o elemento H, que é o hidrogênio. Eu vou usar um número que está embaixo da palavra hidrogênio, que seria o peso atômico ou a massa atômica desse elemento químico. Algumas tabelas, a massa atômica pode vir na parte de cima do lado esquerdo ou do lado direito, ou na parte de baixo, do lado esquerdo ou do lado direito. No caso dessa tabela periódica, a massa atômica, que é o número que vai interessar para eu fazer as contas, vai vir embaixo o nome do elemento químico. Por exemplo, H é o hidrogênio, Ma é a massa atômica, geralmente esse valor é número com vírgula, 1,008, que é igual a 1, né, na aproximação. Esse 1 minúsculo significa unidade de massa atômica. Para a gente aproximar o número, é só olhar o número que vem após a vírgula. Se esse número estiver entre 0 e 4, eu vou manter o número. É o que acontece aqui, 1,0. Então, o número após a vírgula é o 0, então vai permanecer o número 1. O próximo elemento químico vai ser o oxigênio. O é o símbolo dele e o nome oxigênio. A massa atômica é 15,999. O número que aparece após a vírgula é 9. Então, se for entre 5 e 9, eu vou aumentar esse número. 15,999 equivale a 16. 16U. Agora eu tenho a molécula da água. A molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aonde tiver o símbolo H, eu vou substituir pelo valor da massa atômica. No caso aqui, o hidrogênio é 1 e o oxigênio 16. Bom, como a gente pode ver nessa linha, o hidrogênio vale 1, só que ele aparece 2 vezes, então seria 1 vezes 2, mais o valor do O, que é 16. Na matemática, primeiro a gente faz a conta de vezes. 1 vezes 2 mais 16. 1 vezes 2 dá 2, mais 16 é igual a 18. Então, a massa molecular da molécula da água é igual a 18U, 18 unidade de massa atômica. Massa molecular, continuando agora com o segundo exemplo, Fe, que é o ferro. Então, o símbolo dele, o F maiúsculo e a segunda letra quando houver minúscula. Ma é a massa atômica, 55,845, aproximando 56, né? Lembrando que o número após a vírgula estiver entre 6 e 9, eu aumento o número. O O, que é o oxigênio, a gente já viu, né? Que a massa atômica dele é 16. Aqui eu tenho a fórmula da ferrugem, né? Ou minério de ferro, Fe2O3. Então, aqui eu tenho 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio. Fe equivale a 56 vezes 2, é o número 2 que aparece do lado do Fe, mais o O, que é 16 vezes 3. Então, primeiro eu vou fazer a conta de vezes. 56 vezes 2 igual a 112, mais 16 vezes 3, que é igual a 48, somando 160U. Então, 160U, que é a unidade de massa atômica, ou 160 gramas por mol, é a massa molecular da ferrugem. Equação química, né? Como eu mencionei, equação, aparecem os números, e química são o símbolo dos elementos químicos. Aqui, nessa primeira linha, eu tenho equação química, Fe2O3. Esse é o minério de ferro. O S significa que está no estado sólido. E Fe2O3
é o minério de ferro, então é uma substância. Ele aparece 2 vezes, por isso que aparece o número 2 na frente. Mais 6C. C é o carbono, né, que está no estado sólido. Então, 6 vezes a molécula de carbono. E O2 é o gás oxigênio. Entre parênteses, está a letra G, significa que ele está no estado gasoso. Então, eu tenho 3 vezes a molécula do gás oxigênio. Setinha significa que ele vai transformar numa outra substância. Fe, que é o ferro, no estado sólido, mais 6CO2. CO2 é o gás carbônico, então, entre parênteses, está a letra G, que é o estado gasoso. A reação química, eu vou colocar um nome de cada substância. Por exemplo, Fe2O3 é hematita, ou também conhecida como minério de ferro, ou óxido de ferro 3, ou a ferrugem mesmo. Então, ela tem vários nomes, tem 4 nomes. O C é o carbono, O2 é o gás oxigênio, Fe é o ferro e o CO2 é o gás carbônico. Toda reação química, tudo que aparece antes da seta é o reagente. Reagente é o que vai reagir para formar um novo produto. Por exemplo, a hematita mais carbono mais gás oxigênio, vai haver uma reação química a alta temperatura e eu vou produzir o ferro no estado sólido ou líquido, né? Mais o gás carbônico que vai desprender. Aqui eu tenho uma figura representando essa reação química, né? Eu tenho o minério de ferro, mais carbono, mais o gás oxigênio, eu vou aquecer numa temperatura extremamente alta. Aí eu vou conseguir o ferro no estado líquido e o gás carbônico que vai desprender. Equação química, né? Usando então a mesma equação química, eu vou calcular a massa das partículas, tá? Em U, que é a unidade de massa atômica. Então eu vou pegar a primeira substância, que é o Fe2O3, só que ele aparece 2 vezes, por isso que eu tenho o número 2 na frente. Eu vou olhar na tabela periódica e ver a massa do ferro e do oxigênio e vou substituir. 2, que é o número que está do lado de fora, vou abrir parênteses, 56 é a massa atômica do ferro, vezes 2, que ele aparece 2 vezes, mais o O, que vale 16, vezes 3. Primeiro eu faço a multiplicação dentro do parênteses. O 2 do lado de fora continua, abre o parênteses, 56 vezes 2 dá 112, mais 16 vezes 3, 48. Agora eu vou fazer a soma que está dentro do parênteses. 112 mais 48 dá 160, vezes 2 que está fora do parênteses, dá 321. Próxima substância mais fácil, 6 vezes o carbono. É só olhar na tabela a massa atômica do carbono, que é 12. 6 vezes 12, 72. Próxima substância, que é o O2, que é o gás oxigênio, vezes 3, né? Então vai ficar 3, abre o parênteses, o O é 16, vezes 2. Primeiro eu vou resolver a multiplicação dentro do parênteses. 16 vezes 2 dá 32, vezes os 3 que está do lado de fora, dá 96. Agora, 4 vezes o Fe, essa conta é mais fácil ainda, é só pegar o 4 vezes a massa atômica, que é 56. Então, dá 224. E 6 vezes o CO2. O 6 está do lado de fora, abre o parênteses, o carbono vale 12, mais o O, que é 16 vezes 2. Primeiro eu faço a multiplicação. Então, 6 continua do lado de fora, abre o parênteses, 12 mais 32. Agora eu vou fazer a soma. 12 mais 32 dá 44. Vezes 6, que está do lado de fora, dá 264. Bom, voltando à equação química. Usando a mesma equação química. Então, cada valor que eu calculei, eu vou substituir aqui, vou colocar dentro de cada quadrado. Ó, o Fe2O3 deu 320, 6C deu 72, 3O2 deu 96, 4 ferro deu 224 e 6 CO2 deu 264. Lembrando então, antes da seta é o reagente e depois da seta é o produto. No caso aqui o reagente é o minério de ferro mais carbono mais gás oxigênio. Eu vou somar esses 3 valores, 320 mais 72 mais 96, deu 488. A setinha significa que vai formar um novo produto, que é o ferro líquido mais o gás carbônico. Se eu somar 224 mais 264, deu 488. Então, toda equação química, a quantidade de reagente sempre vai ser a quantidade
do produto. Pessoal, vou ficar por aqui. Bons estudos para vocês e aguardo vocês na terça-feira às 12h55, tá? Não percam essa aula. Um abraço a todos.